Bom dia a todos. Graças a Deus. Irmãos, nós, como o pastor bem falou, a gente vai dar continuidade aos estudos referentes ao Catecismo Maior do Westminster, e nós estamos na pergunta número 9. Então, antes de partirmos diretamente para a aula, eu queria que a gente lesse a pergunta, assim, também a sua resposta, para a gente já estar pelo menos familiarizado e entender um pouquinho do que nós vamos tratar nessa aula. Muito bem, a pergunta de número 9 é a seguinte: quantas pessoas há na divindade? E a resposta é: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades. Vamos orar antes de entrarmos na missa. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de nos trazer aqui e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de louvar o Teu nome. Nós pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, porque estamos diante de uma doutrina que talvez nos dê dor de cabeça e não nos faça entender tudo com muita clareza nesse primeiro momento, enquanto aqui, mas nós sabemos que nós não podemos negá-la. Se nós a negarmos, perderemos a nossa alma, mas se nós tentarmos a entendê-la por completo, nós perderemos a nossa cabeça. Pedimos misericórdia sobre nós, acima de tudo, e pedimos a Tua condução em cada uma das palavras, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A pergunta, ela já pode parecer que é uma contradição com a lição da semana passada, porque na lição da semana passada, a gente acabou tendo uma pergunta que diz respeito à quantidade de deuses, né? Já ele ministrou a pergunta do número 8, e a pergunta do número 8 diz: há mais de um Deus? E a resposta é: há só um Deus, vivo e verdadeiro. Mas aí nós chegamos na pergunta do número 9, e essa pergunta do número 9 dá a entender uma coisa diferente, porque pergunta quantas pessoas há na divindade. Daí, a gente tem que voltar na pergunta 8, recapitular algumas coisas e fazer algumas questões a nós mesmos. Tá? Nós vamos rever os versículos mencionados na pergunta número 8, e aí, nas outras aulas que eu ministrei, eu sempre gostei de ouvir os irmãos, então, se sintam à vontade para levantar a mão, ou então para indagar alguma coisa, acrescentar a aula, mas eu também vou pedir a vocês para que participem com leituras de versículos. Então eu vou pedir a Jorge para abrir Deuteronômio, capítulo 6, versículo número 4, o presbítero Jarismar para abrir em Jeremias 10:10, e o presbítero Ezequiel para abrir em 1 Coríntios 8:4. À medida que for encontrando, pode. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda, e muito que multipliques. Só um minuto. 6:4. Sim. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor vem à terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Muito bem. Nós temos aqui 3 versículos
que nos mostra a quantidade de deuses. Então, nós temos aqui uma certeza: só há um Deus. Foi isso que vimos na lição passada. Só há um Deus. Os ídolos existem. Os ídolos, eles têm vida própria, eles têm poder de alguma coisa? Não. Isso é uma verdade que nós também já vimos. Mas Deus, esse a quem cultuamos, ele é Deus? Sim ou não? Sim. Jesus, Filho de Deus, é Deus? Sim. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é Deus? Então, se há 3 pessoas que acabamos de confirmar como deuses, por que só há um Deus? Nós falamos, Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, são 3 deuses, e não deveria ser assim? Talvez pelo nosso pensamento lógico, humano, a gente comece a conceber assim: não, são 3 deuses, que Jesus é um, Deus Pai é um e o Espírito Santo é o outro. Mas a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina tida como densa, ela é uma doutrina mais pesada, justamente porque ela vai desafiar a nossa lógica muitas vezes. A gente vai precisar deixar de lado um pouco a razão e simplesmente aceitar aquilo que a palavra fala. O que nós vamos fazer aqui é tentar explicar a doutrina da Trindade com base justamente na pergunta de número 9 do Catecismo, mas talvez essa doutrina ela te dê um pouco de dor de cabeça se você for tentar entender ela à missa. Já dizem que Agostinho falou isso no De Trinitate. Eu particularmente não vi essa citação, mas existem traduções e traduções, então pode ser que a tradução que eu tenho não tinha realmente essa citação, que ele dizia o seguinte: a doutrina da Trindade é uma daquelas doutrinas que, se tentas entendê-la, perderás a cabeça, e se negá-la, perderás a alma. Então, se você tenta entender por completo, vai desafiar muito sua lógica, a dor de cabeça vai ser grande. Mas se você negar, eu garanto que a dor eterna será pior. Então a gente se dobra diante da palavra, entendendo a humildade do nosso conhecimento e entendendo o quão profundo Deus é. Mas muito bem, talvez a gente possa se questionar justamente sobre quantas pessoas são. Nós acabamos de afirmar, são 3 deuses, né? 3 deuses. Então, como que 3 pessoas são um Deus? Será que é um Deus só, aparecendo de várias maneiras? A pergunta que nós temos aqui no Catecismo nos deu uma clareza de como que essas pessoas, como que esse Deus, ou esses deuses, vamos tratar assim, pelo menos no começo da aula, prometo que isso vai se desenrolar melhor, daqui do meio para o final. Mas como que essas 3 pessoas que mencionamos aqui são um Deus? Ou são 3 deuses? Será que é um Deus só de modos diferentes? A gente vai ter que trabalhar com 3 afirmações para poder entender isso com mais facilidade. A primeira é a pergunta da aula passada: há só um Deus. Isso é uma verdade, é inegociável, não podemos abrir mão disso de maneira alguma. Mas a gente vai, com base na afirmação da aula passada, que há somente um Deus, nós vamos desenvolver outras 2 afirmações. Esse Deus, ele é 3 pessoas, e cada pessoa é plenamente Deus. Então, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus. Eles são plenamente Deus. E os 3 juntos formam Deus. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Não é 1 mais 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Começando justamente por essa segunda afirmativa, porque a primeira já trabalhamos na aula passada, a gente vai ter que bater de frente com uma seita muito antiga, que hoje ganhou novas formas, que é uma seita que faz uma interpretação diferente do que seria a Trindade, tentando promover alegorias. Nós sabemos 3 verdades aqui:
Deus é só um, Deus é 3 pessoas e cada uma dessas 3 pessoas é Deus. Mas há muito tempo atrás, perto ali do século II, com muita influência do gnosticismo, surgiu uma heresia chamada modalismo. O modalismo fazia com que as pessoas tentassem entender a doutrina da Trindade de uma maneira equivocada. Porque o modalismo dizia o seguinte: Deus é uma pessoa só, mas essa única pessoa se revelou de 3 maneiras diferentes e só aparece de 3 maneiras diferentes. No Antigo Testamento era Deus Pai. Daí chegou nos Evangelhos, ele encarnou, virou o Filho. E aí, a partir do momento que ele era o Filho, não tinha mais Deus Pai, tinha só Filho. Ele se manifestou como Filho e ficou Filho. Daí morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou como Espírito. Então, aquele Deus que antes aparecia como Pai, virou Deus Filho, e agora, depois de sua morte, ele se apresenta como Espírito. O modalismo dizia isso. É um Deus que se apresentou de 3 maneiras diferentes, e nenhuma dessas 3 maneiras chegou a conviver no mesmo espaço e tempo juntas. Isso é um erro. Isso existe até nos dias de hoje. Tem, inclusive, a gente pensa que certas seitas, certas heresias ficaram lá no século II, no terceiro século, mas a gente percebe que elas persistem até hoje, dentro até mesmo das igrejas. Tem muitos cursos, até se você chegar a dar uma pesquisada, tem muitos cursos famosos, conhecidos, com sucessos no meio gospel, no meio cristão, e que eles fazem parte de igrejas que são igrejas modalistas. Então, isso é uma doutrina do passado, é uma heresia do passado, mas que persiste até hoje e que está dentro de muitas igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs. E aí, para facilitar esse entendimento, usam muito a alegoria da água. Muita gente tenta explicar a Trindade e aí usam alegorias. Usam a alegoria da água, a alegoria do ovo. Deus é como a água, 3 em 1. É gelo, é líquido, é sólido, é líquido, é gasoso. Mas essa é uma explicação modalista. É uma explicação modalista. Porque Deus, ele se apresenta a nós como Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não se separa essa ação trinitária de apresentação ao homem. Não tem como você ter o Deus Pai, somente Deus Pai em um momento da história, somente Deus Filho em um outro momento, somente o Espírito em um outro momento. Está aqui congelado. Enquanto está congelado, sólido é Deus Pai. Aí derreteu é o Deus Filho, evaporou é o Deus Espírito. Não, isso é modalismo. Isso é uma figura usada para apresentar a Trindade, mas é com base numa doutrina, numa heresia do século II, no modalismo. Muita gente usa também o ovo. Em várias aulas sobre a Trindade é comum as pessoas usarem essa alegoria também, que é uma alegoria de fundo modalista. Não, é porque o Deus Pai é a casca, é como se fosse um ovo. O Pai é a casca, o Filho é a clara e o Espírito Santo é a gema. Só que do mesmo jeito, se você separa a casca da clara, a casca não é mais ovo. Se você separa a gema da casca, a gema não é mais ovo, é só gema. E quando nós falamos de Trindade, nós estamos falando do todo. Nós não estamos falando de partes. Nós estamos falando de um Deus que é 3 pessoas. 3 pessoas em um único. Então, de quebra, a gente já tem que nos despir desse pressuposto de que são 3 pessoas e que são 3 deuses. É um Deus só, se manifestando em 3 pessoas. Deus, ele é semelhante a uma comunidade. Talvez acho que essa, se for para usar alguma alegoria, essa talvez seja a que mais se aproxima. Ele é uma comunidade de 3 pessoas. E as 3 são 100% Deus. São plenamente Deus, com os atributos de Deus. Oi? O pessoal usa também aquela ideia de entender as 3 pessoas e um só Deus, né? Se existe um só Deus, aquela critério. Você tirar o pé, deixa de ser Deus, deixa de ser o critério, não se sustenta. E isso passa de personal, né? A altura, a profundidade.
Tem uns símbolos também, como a trinqueta, a gente vai passar por ele aqui, eventualmente, no slide, quando ele aparecer, é um símbolo didático que ajuda a entender um pouco sobre isso também. Mas, partindo para o texto bíblico, né, já que o modalismo consistia no fato de que Deus nunca se apresentou nas três pessoas ao mesmo tempo, nós vamos olhar um texto bíblico, tá? Não, dois textos bíblicos. Vamos começar com Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, que é o texto do batismo de Jesus Cristo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse texto aqui nós temos a apresentação das três pessoas da Trindade acontecendo ao mesmo tempo. Para quem dizia, para uma doutrina que falava que o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo nunca aconteceram no mesmo momento da história, aqui nós temos menção a eles três. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo se manifesta a ele em forma de pomba, e tem uma voz do céu falando: este é o meu Filho. Quem chamaria Cristo de Filho senão o Pai? Nós temos as três pessoas da Trindade acontecendo aqui. Também em Isaías 61, versículo 1, a gente tem uma fala que depois vai ser repetida até por Jesus no Evangelho de Lucas. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E aí o texto dá continuidade, mas aqui também nós temos a menção a três pessoas. Nós temos o Espírito do Senhor, nós temos o Senhor que ungiu, e nós temos o ungido. O próprio Cristo vai falar isso novamente em Lucas capítulo 8, versículo 4, se eu não estou enganado. E aí nós percebemos: o ungido era Cristo, o Senhor era o Deus Pai, e o Espírito do Senhor é o Espírito Santo que está sobre Cristo. Então nós temos menção e acontecimento das três pessoas da Trindade em vários textos bíblicos. Aqui nós colocamos só dois, mas de quebra a gente precisa desconstruir essa ideia modalista de que existem três deuses. Não existem três deuses. Existe um Deus só, que se manifesta em três pessoas. Nós temos aqui Deus acontecendo no tempo e no espaço, na forma de Filho, na forma de Espírito Santo e na forma de Deus Pai. Mas nós sabemos que Deus, ele tem três pessoas, e essas pessoas são plenamente Deus. Essa é a terceira afirmação que nós temos. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Há um só Deus. Esse Deus é três pessoas, e cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. É Deus por completo. Jesus é Deus por completo. Deus Pai é Deus por completo. O Espírito Santo é Deus por completo. Três pessoas são plenamente Deus. E Deus é três pessoas. Vamos falar sobre o Deus Pai, a plenitude de Deus Pai. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 2. Eu já coloquei os versículos aqui no slide, então se os irmãos quiserem olhar diretamente, podem ficar à vontade para não ficar procurando. E Efésios 6, versículo 23. Vanessa, podia ler para a gente esses dois versículos? Efésios 2. Graças a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nessa carta aos Efésios, a gente vê, nesses versículos de Paulo aos Efésios, a gente vê Deus declarando, Paulo declarando Deus Pai como Deus pleno.
como Deus plano. Nós sabemos também que Deus Filho, ou seja, Jesus, Ele também é Deus. E aí eu vou pedir para Kívia, pode ser. Leitura somente do primeiro versículo, João 1. Muito bem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos o relato da criação acontecendo, né? Nós temos ali, como o pastor Murilo costumava até dizer, né, nos primeiros 3 capítulos, o prefácio da Bíblia. Ali em Gênesis capítulo 1, a gente vê a própria Trindade existindo e a Trindade agindo na criação. Esse primeiro capítulo de João se assemelha a Gênesis 1 justamente nesse propósito de trazer a ideia de que desde o princípio Deus estava no controle de tudo, e como o foco de João é o Evangelho, é uma narrativa cristológica, então ele vai focar bastante em Cristo e ele vai chamar Cristo de Verbo, palavra. E aí ele vai dizer, no princípio era o Verbo quem? Cristo. O Verbo estava com Deus, Cristo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo era Deus. Cristo é Deus. Mas nós também teremos outros versículos, em João capítulo 8, versículo 58, vai dizer: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui a gente lembra do paralelo lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde a gente vai ter Moisés encontrando uma sarça ardente, e Moisés sabe que ali é uma teofania, a sarça está pegando fogo e não está se consumindo, e aí diante da fala, Moisés começa a temer, começa a se questionar. Nós sabemos a narrativa e a sarça se apresenta a Moisés: vai e diga que o eu sou me enviou. Era o próprio Deus falando. E aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus está tendo um debate com os fariseus, uma conversa amigável com os fariseus, e os fariseus estão questionando, menosprezando Jesus, tentando diminuí-lo devido à sua idade em referência às tradições judaicas, ao próprio Abraão. E aí Jesus fala: antes mesmo de Abraão existir, eu sou. Jesus dá a mesma declaração da sarça ardente, do Deus que se mostrou para Moisés. Deus Filho é Deus. Nós também vamos ter o versículo em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Grande Deus, Jesus Cristo. O tempo todo a Escritura está afirmando Cristo como plenamente Deus, assim como João capítulo 8, versículo 58. Então nós sabemos que Deus Pai é Deus plenamente, a Escritura nos afirma isso. Deus Filho, Jesus Cristo, é Deus plenamente, a Escritura nos afirma isso. E o Deus Espírito. Deus Espírito também é plenamente Deus. Livro de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, eu vou pedir ao pastor para fazer essa leitura. Sim, Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro: Anias, encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do teu campo, observando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, pois assentastes no coração este desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. Muito bem, nós temos aqui um relato em Atos de Ananias e Safira. Eles mentem para o apóstolo Pedro. Eles deveriam ter vendido, eles dizem que venderam um campo por X, quando na verdade eles acabaram roubando dinheiro. Eles mentiram: a gente vendeu por X, eles tinham vendido por mais e tinham ficado com uma quantia para si. E aí o apóstolo Pedro vai condená-los por essa mentira que eles fizeram. E aí ele vai dizer: vocês mentiram para Deus. No começo do texto ele começa: vocês mentiram ao Espírito Santo. E aí quando é no final ele fala: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Aqui o apóstolo Pedro está nos afirmando Deus Espírito como Deus também.
Então nós temos 3 pessoas, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, 3 pessoas que a palavra nos afirma como Deus. E são apenas um Deus. Não são os 3 deuses. Um Deus em 3 pessoas. E as 3 pessoas coexistindo uma com a outra o tempo todo. E o nosso catecismo vai continuar, o relato vai dizer que eles são iguais em poder. E realmente, eles são iguais, eles têm o mesmo poder, eles têm a mesma glória. O Deus Filho não é menos digno de glória do que o Deus Pai. O Deus Espírito não é menos digno de glória do que o Deus Filho. Todos são igualmente dignos, todos possuem os mesmos atributos. Entretanto, a gente costuma ordená-los, a gente costuma estabelecer ordens, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai, a primeira pessoa da Trindade, o Filho, a segunda pessoa, o Espírito Santo, a terceira pessoa. E aí talvez a gente até chegue a pensar, mas se são 3 pessoas, e se as 3 são iguais em dignidade, por que a gente os ordena diferente, colocando o Pai como o primeiro e o Espírito como o terceiro? Será que não há dignidade a mais do Pai para que o Espírito fique por último? Será que o Filho não é mais digno do que o Espírito para ficar acima dele na organização? Na verdade, meus irmãos, isso a gente vai tratar um pouco até na ordem ontológica, que é parte da próxima pergunta. Então, só desse ponto aqui eu vou só deixar em citação mesmo, eu não vou me aprofundar tanto, porque vai ser o assunto da próxima aula. Mas nós sabemos que a Trindade ela vai possuir algumas ordens. Nós vamos passar por elas de forma mais breve, né? Porque será o assunto da aula que vem. Mas uma coisa é certa: essas ordens elas não dizem respeito à dignidade. Não quer dizer que um é superior ao outro e que um é mais importante ao outro. Hoje eu vou prestar culto ao Deus Pai. Tem umas igrejas que fazem isso, né? Você vai ver, sei lá, o cartaz da igreja, a fachada da igreja, aí está lá: sexta-feira, culto ao Espírito Santo. Não, o culto ele é trinitário, porque Deus é um só. Se você especifica um só, você não está adorando a Deus no seu culto. O culto é um só. O culto da família a Jesus. Não, o culto é trinitário. Ao Deus é só um. Se manifesta em 3 pessoas, mas é só um. Então nós temos por certeza essas 3 verdades que já falamos. Há um só Deus, esse Deus se manifesta em 3 pessoas, as 3 pessoas são plenamente Deus. E essas ordens que a gente vai apresentar agora não diz respeito à dignidade, muito menos diz respeito a tempo ou idade. Não, Deus Pai, ele é colocado como primeiro porque ele é mais velho, né? Nasceu primeiro, precisou nascer o Pai para nascer o Filho. Não diz respeito a tempo também. É por isso que eu falei no começo da aula que a doutrina da Trindade talvez ela seja um pouco mais densa do que a gente imagina. Quando a gente pensa, Deus, Jesus e o Espírito Santo, é tranquilo. Quando a gente vai, de fato, estudar as bases, vai reforçar essa crença que temos, às vezes a nossa cabeça dói um pouquinho. Mas é necessário, porque por vezes a gente acaba caindo num analfabetismo trinitário. E justamente por não entender bem a Trindade, nós acabamos por colocar Deus num patamar que ele não merece. A gente acaba por resumir Deus a talvez algo que ele não seja. Acaba por diminuir Deus, diminuir as pessoas de Deus. E isso ele não merece de maneira alguma. Ele não é digno de nenhuma dedução. Muito pelo contrário, de toda exaltação. Mas nós partimos para as ordens da Trindade. A primeira delas, a gente já falou, que é a ordem ontológica, que vai ser o tema da próxima lição, que é: o Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Eu imagino que essa
essa dor de cabeça quem vai colocar sobre vocês é o pastor. Então não vou me adentrar tanto nessa, só fiquem com essa certeza de que, apesar de nós chamarmos de ordem, o fato de ter um mencionado primeiro, o outro mencionado posteriormente, outros mencionados posteriormente, não tem a ver com dignidade. Isso não torna um mais digno, mais elevado do que o outro. Isso não tem a ver também com o tempo. Por incrível que pareça, apesar de um ser gerado do outro, não tem a ver com o tempo. Isso é interessante, né? Porque quando diz assim que o pai gerou o filho, parece que o filho teve um ponto inicial aí. Exato. Mas aí foi desde a eternidade, ou seja, desde todo sempre. Desde todo sempre. Desde antes da iluminação. É eternamente gerado do Pai. Eternamente gerado pelo Pai. É uma ótima colocação, porque justamente da forma como está até colocado aqui, dá a entender, como o presbítero falou, que tem um ponto inicial, mas é eternamente gerado. E quando nós falamos de eternamente, nós estamos falando de algo que nem teve um ponto inicial, nem terá um ponto final. Então, eternamente gerado pelo Pai. Como que o Filho é eternamente gerado pelo Pai? Como que ele começou? Isso é a gente entendemos também na pergunta, porque nós não somos eternos. Exato. Nós tivemos um ponto inicial. Tivemos um ponto inicial. E isso aí cabe ao próximo professor descascar esse abacaxi. Uma figura não serve para descrever a unidade, mas serve para descrever essa questão do eternamente gerado. É a figura do Sol. Porque o Sol o tempo inteiro está produzindo luz, está produzindo calor. O tempo inteiro ele está gerando a luz que nós vemos. Né? Então é um processo contínuo, de geração contínua. Essa luz ela não para nunca de ser gerada, ela está sempre sendo emitida pelo Sol. Então pode-se imaginar aqui sendo Deus Espírito, né? O Filho está sempre sendo gerado pelo Pai, o Espírito Santo sempre sendo gerado pelo Pai e pelo Filho. Precisamos entender que a natureza de Deus é outra. Né? Nossa natureza é humana, é material, é biológica, mas Deus é de outra natureza. Ele é Espírito. De outra forma. Eu até, mencionando essa questão de eternidade, eu lembrei também de um outro episódio do Agostinho de Hipona, e ele tinha uns discípulos, ele tinha umas ovelhas muito questionadoras, e por vezes isso até estressava o Agostinho. E uma vez uma das ovelhas chegou para ele e fez uma pergunta que a própria palavra não se preocupou em nos responder. Então, se ela não se preocupou em nos responder, nós entendemos que não é essencial para nós, porque nós sabemos que o que é essencial ao homem saber está contendo nas Escrituras. Mas aí a ovelha do Agostinho chegou, né? O que era que Deus estava fazendo na eternidade passada? Será que ele não estava gerando filho? Aí, Agostinho, de forma muito pacata, muito amigável, olha para a sua ovelha e responde: eu não sei o que Deus está fazendo na eternidade. Ele estava preparando o inferno para pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Porque realmente tem coisas que são densas demais para a gente conseguir entender e que não há necessidade, talvez, de entender tão profundamente aqui. Mas nem só de ordem ontológica vive a eternidade, nós temos outras ordens também para estudar, já que a ontológica será mencionada na próxima aula. Nós temos a ordem econômica. E a ordem econômica diz respeito à função das pessoas da eternidade. E também é uma ordem que é ressaltada na nossa confissão de fé, no nosso catecismo, justamente quando responde que são três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três pessoas, um só Deus, verdadeiro e eterno, na mesma substância, ou seja, feitos da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintos em suas propriedades, distintos em suas funções. A ordem econômica diz respeito a essas funções, porque nós sabemos que o Pai demonstra umas certas funções, o Filho demonstra outras funções, o Espírito demonstra outras funções. A exemplo disso, a gente pode ter a própria narrativa bíblica. Nós temos o Pai, Deus Pai, enviando o Deus Filho, que encarnou, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou. O Deus Filho satisfez a vontade do Pai.
E o Espírito foi enviado do Pai e do Filho. Jesus, ao ascender aos céus, ele já avisa que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria um Consolador. Então nós temos uma ordem econômica, nós temos funções diferentes sendo exercidas pelas pessoas da Trindade. O mesmo Deus em 3 pessoas, as 3 pessoas são 100% Deus, mas as funções dessas pessoas são distintas. E o nosso olhar caído talvez até nos faça interpretar essas funções com o olhar humano. Quando a gente olha para as ordens de submissão da humanidade, a gente pensa, não, quem manda é o chefe, quem obedece são os submissos, são os empregados, são os escravos, mas quem manda é quem está no topo, é o mais importante. Mas esse é um olhar caído. No começo eu já falei que a Trindade ela desafia o nosso olhar, desafia a nossa cosmovisão, desafia a nossa lógica, desafia a nossa razão caída. Aqui nós entendemos que a Trindade, por mais que exerçam funções diferentes, no exemplo aqui mencionado, o Deus Pai enviou o Filho, o Filho, o Espírito é enviado do Filho e do Pai. As funções da Trindade não dizem respeito a uma superioridade do Deus Pai. Mas a Trindade, ela vive um relacionamento perfeito. Essa relação de submissão que tem do Filho para com o Pai, do Espírito para com o Filho para com o Pai, só mostra o acordo que eles viviam, o quão amoroso eles são entre si. Mais uma vez, para mencionar Agostinho de Hipona, mencionando Agostinho várias vezes, ele tem um tratado sobre a Trindade, né? Isso, ele tem um livro só sobre isso, um livro enorme, muito importante, muito relevante. E ele menciona uma figura, obviamente uma figura extra-bíblica, mas como se a Trindade vivesse em amor perpétuo. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai, e eles vivem em função de um satisfazer o outro, como se fosse um círculo de amor. E aí, justamente essa relação amorosa da Trindade é que promove essa submissão. Um serviço, o desejo de satisfazer o outro. O Filho satisfaz a vontade do Pai, o Espírito quer satisfazer a vontade do Filho e de Deus Pai. Então nós temos uma ordem econômica, cada pessoa da Trindade exercendo a sua função, mas está exercendo por amor ao outro. A Trindade é um exemplo de comunidade perfeita, de um relacionamento perfeito. E nós temos também uma outra ordem, que é a ordem de proposições. Nessa ordem de proposições, a gente vai entender que tudo provém do Pai. Tudo vem do Pai. Por meio de quem? Por meio do Filho. E o Filho realiza essas coisas que provém do Pai no Espírito Santo. Então, mais uma ordem aqui. Tudo provém do Pai, por meio do Filho e do Espírito Santo. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem. E a imagem que Deus criou, homem e mulher os criou. Eu tenho falado uma coisa aqui, vemos que nesse texto não dá para saber quantas pessoas há na Trindade. Mas o que eu escuto no Velho Testamento, como você falou, fica bem claro no Novo, né? Tem 3 pessoas. E aí, a gente vê que Deus criou o homem e a mulher, a sua própria imagem. Nesse sentido aí, aponta da Trindade. Porque a imagem e semelhança de Deus é Trindade. Ele é um ser que se relaciona com o outro igual a ele. O Pai se relaciona com o Filho e o Filho com o Espírito Santo. Adão não tinha ninguém igual para se relacionar. Ele se relacionava com um ser maior que Deus e se relacionava com seres menores, que eram os animais. Nesse sentido, Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, para que Adão pudesse se relacionar com alguém igual a ele, mas
voltar nesse mesmo texto, foi bom que eu li. A gente vai voltar um pouquinho depois. Na próxima pauta, no slide, a gente vai chegar até em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que vai ser algo relevante, que nós vamos tratar justamente também sobre a criação do homem e da mulher. Leiamos Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, como as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui nós temos também, voltando justamente naquela pauta de que existem três pessoas plenamente Deus, as três pessoas convivendo ao mesmo tempo e as três pessoas em serviço amoroso um para com o outro. Nós temos aqui Daniel em relação do Deus Pai com o Deus Filho, o Filho do Homem, no caso do ancião de dias, o Deus Pai, e a sua missão de, em amor, conduzir o Filho, a sua demonstração do reino eterno, que seria depois, como a gente viu até no sermão da semana passada, de Cristo, Filho do Homem, como Rei entre nós. Mas nós também temos outros versículos, acho que esse de Isaías já foi até lido, e versículo de 1 Coríntios, para ressaltar as funções também diferentes. Aqui nesse versículo de Coríntios, nós temos a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Um Deus, três pessoas com propriedades diferentes, como já diria o nosso catecismo. Aqui nós também podemos perceber um pouco de ordem econômica, porque nessa ordem aqui nós podemos ver justamente a graça do Senhor Jesus Cristo é concebida através do amor do Deus Pai. E justamente por termos a graça do Deus Pai, por termos essa graça, temos acesso ao Espírito Santo, que foi nos dado, foi nos enviado pelo Pai e pelo Filho. E justamente porque temos acesso ao Espírito Santo, nos fazemos como igreja. Somos igreja um com o outro. Isso nos promove comunhão entre si, nos promove comunhão com o Deus Pai. Então, é uma relação de amor, é uma relação de serviço. E por último, chegando já na reta final, a gente vai falar um pouco sobre a Trindade no Antigo Testamento. Justamente porque para algumas pessoas a evidência da Trindade, a presença da Trindade, e talvez até mesmo pela quantidade de textos lidos aqui, lemos bastante texto, vários textos, a maioria deles no Novo Testamento, talvez a gente acabe tendo uma visão muito reducionista de que a Trindade ela se manifestou apenas em um ou dois textos do Antigo Testamento, quando na verdade nós precisamos entender que ela se manifestou em mais de um. A Trindade ela é manifestada em toda a Bíblia, o tempo todo. Aqui eu tomei a liberdade de colocar uma palavra em hebraico, só para pedir para vocês lerem, mas é brincadeira, eu não ia pedir essa pronúncia. Mas essa palavrinha, ela quer dizer justamente Elohim. Elohim é uma palavra em hebraico que significa Deus, mas ela diz respeito tanto a Deus no sentido de quantidade de deuses, quanto no sentido de intensidade também, no sentido de um Deus, vários, sabe? Mas o que é importante saber é que essa palavra, justamente o Elohim, ela é usada até mesmo para se referir a deuses pagãos. Quando o Elohim está se referindo ao Deus verdadeiro da Bíblia, ela é acompanhada de Elohim e Yahvé, justamente para trazer a ideia de que é o Deus verdadeiro. Mas geralmente essa palavra ela chega a ser usada até em outros escritos pagãos mesmo, para se referir também a deuses pagãos. Mas aqui, o que nós temos em Elohim, que nos é curioso quando falamos de Trindade, é justamente que Elohim é uma palavra que indica plural,
Só que no capítulo de Gênesis, esse capítulo 1, versículo 1, a gente vai ver justamente uma palavra de plural sendo conjugada, uma palavra plural que pode indicar a quantidade de deuses ou intensidade, mas apesar do plural, ela é usada como forma singular. Em Gênesis capítulo 1, ela é usada como uma forma singular. Nós vamos ver isso o tempo todo. E criou Deus os céus e a terra. A gente está vendo em Gênesis capítulo 1 acontecendo de maneira singular. Todavia, depois, quando Deus ele começa a falar, nós vemos que Deus, o Elohim, que antes estava conjugando os verbos no singular, quando ele fala, ele conjuga todos os seus verbos na primeira pessoa do plural. Então nós temos Deus, o Elohim, o singular, conjugando tudo no plural. O George bem mencionou, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos homem, disse Deus, façamos. Parece um erro de concordância, porque Deus é só um, Deus não é plural. Não tem para que conjugar no plural. Mas há um porquê de conjugar no plural. Porque Deus, ele é um Deus em 3 pessoas, que se manifesta em 3 pessoas. Gênesis capítulo 1, 26, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vemos aqui Deus se referindo de maneira plural sobre ele. Não somente nesse texto, Gênesis 3, 22, diz: então disse o Senhor Deus, singular, o Senhor Deus, o homem se tornou como um de nós. Também em outros episódios, como o episódio de Babel, eu não coloquei aqui no slide, o próximo versículo, se não me engano, é Isaías. Exato. Mas no próprio episódio da Torre de Babel, os homens estão tentando construir uma torre que chegue ao céu, e Deus fala: desçamos. Deus, no singular, se conjugando no plural. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus, ele se conjuga, ele se coloca como plural. Deus, ele é um Deus que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não somente na expressão Elohim. E Elohim falou, não somente dessa maneira, mas também nós temos a presença da Trindade quando nós mencionamos o anjo do Senhor, quando o texto bíblico menciona o anjo do Senhor. Essa expressão é uma cristofania. Cristofania é como se fosse explicando de maneira mais grosseira, é uma manifestação do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento, antes de Cristo encarnar, de fato, como nós vemos no Evangelho. Então nós temos essa cristofania, o anjo do Senhor, que é mencionado o tempo todo na Bíblia. A gente vê em Gênesis capítulo 18, versículo 14, que diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Nessa passagem aqui nós temos Deus, o anjo do Senhor, indo de encontro a Abraão recebendo e fazendo a promessa de um filho. E nesse momento eles duvidam, e acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? O anjo do Senhor, que nada mais é do que uma manifestação do próprio Cristo pré-encarnado, se referindo a Deus. Então nós temos o Deus Filho pré-encarnado, uma cristofania, se referindo ao Deus Pai. Em Juízes capítulo 6, versículo 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, anjo valente. Aqui também é o episódio de Gideão, Débora, e aqui nós temos mais uma vez o anjo do Senhor aparecendo e o anjo do Senhor fazendo menção ao Senhor, Jesus Cristo, fazendo menção ao Deus Pai. Em Gênesis capítulo 16, versos 11 a 13, nós temos um momento em que Agar ela é encontrada pelo anjo do Senhor no deserto.
E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás luz ao filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Nós temos Agar encontrando com o anjo do Senhor, e ao encontrar com o anjo do Senhor, ao encontrar com Cristo, ela louva, uma manifestação do Cristo pré-encarnado, ela louva a Deus e fala: não é este que me vê. Ela coloca o Cristo também no patamar do próprio Deus. Gênesis 22, versículos, Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 13. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abezita, as palavras difíceis. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E vamos até aqui. Nesse ponto aqui da passagem, o anjo do Senhor aparece a Gideão, uma cristofania aparece a Gideão, o Cristo novamente. O anjo do Senhor, Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento, aparece a Gideão, e a expressão de Gideão para o Cristo pré-encarnado é: Senhor meu. Acaso o Senhor não é conosco? Se o Senhor fosse conosco. Nós temos aqui justamente também mais uma indicação do anjo do Senhor sendo colocado no patamar de Deus. Nós temos o Cristo, uma cristofania aparecendo, o Cristo pré-encarnado sendo colocado no patamar de Deus. E por último também o mesmo texto de Isaías, o Espírito do Senhor, que também é mencionado não somente em Isaías, mas também é mencionado em vários salmos. Nós temos a menção ao Espírito do Senhor. Então nós temos também a Trindade de forma muito evidente, muito clara no Antigo Testamento. E aí, diante do entendimento da Trindade, um entendimento que talvez seja denso, promova um pouco de dor de cabeça, talvez a gente precise revisitar e mastigar um pouco mais esses textos, revisitar e mastigar um pouco mais esses pontos, porque realmente não é uma das doutrinas mais fáceis de você compreender. Mas diante do que nós podemos ver e entender sobre a Trindade, nós temos algumas aplicações a serem feitas. E essas aplicações, elas dizem respeito justamente, em primeiro lugar, à humildade. Os nossos presbíteros bem aqui ressaltaram a necessidade de que a gente não vai entender perfeitamente. A gente levanta alegorias para tentar facilitar, só que é um entendimento muito denso, e que é um entendimento que nós não chegaremos em sua plenitude, pelo menos não desse lado da eternidade. Então, o que é que nós temos que fazer diante disso? Nós temos só que curvar nossa cabeça diante da palavra, aceitar que a nossa mente não foi capaz de entender tamanha profundidade da riqueza do ser de Deus, entender que talvez alguns conheçam mais, outros conheçam menos, mas é um assunto denso demais para se chegar ao fim. Então que a gente tenha um intelecto humilhado diante da Trindade de Deus, porque a isso ela nos serve também, não somente nas funções de Pai, Filho e Espírito Santo, mas também para nos colocar no nosso devido lugar. Os presbíteros falaram que justamente nós não conhecemos essa plenitude porque não somos eternos. Deus é eterno, então Ele é mais denso do que nós. Que a nossa razão dobre os joelhos, que a gente consiga pedir misericórdias a Deus, porque veja o tamanho desse Deus.
denso e profundo demais para que nós possamos compreendê-lo em sua plenitude. Da mesma forma, nós devemos ter muita amorosidade. A Trindade é o exemplo perfeito de relacionamento, de comunhão. Nós temos 3 pessoas que vivem em função do serviço ao outro, que vivem em função do deleite do outro. Deus Pai se deleita no Filho, o Filho se deleita no Espírito, o Espírito se deleita em Deus Pai e no Filho. Nós temos uma relação trinitária, uma relação amorosa, perfeita. E o viver na igreja tem que ser um viver trinitário. Tem que ser a essa semelhança. Em Atos, nós vemos isso, os primeiros cristãos buscando ali um viver trinitário, um viver de comunhão, um viver de relacionamento perfeito, que isso não fuja dos nossos olhos. Antes, a Trindade, ela resplandeça forte o suficiente para nos lembrar de como nós devemos viver, tomando eles por espelho, como modelo a ser seguido. E também nos faz ter um novo olhar sobre a questão de submissão, principalmente nos dias de hoje, onde submissão acaba sendo um debate muito forte, muito proeminente nas redes sociais, nas rodas de amigos, às vezes nas conversas de família. Principalmente quando o assunto é mais sociológico, a submissão se torna algo completamente indesejado. Muita gente até mesmo levanta isso dentro da própria Bíblia. Pede que a mulher, por exemplo, a mulher seja submissa ao seu marido, a esposa seja submissa ao seu marido. É exemplo da própria Trindade. Nós podemos entender que submissão não tem a ver com valorização ou dignidade. Não quer dizer que um é superior ao outro. Entretanto, tem que dizer a funcionalidade, a funções. Do mesmo jeito que nós tenhamos um olhar redimido sobre o que é a submissão. Porque o nosso Deus Trino, ele vive uma relação dessa forma. O Filho se submeteu ao Pai e satisfez a sua vontade plenamente. O Espírito se submete ao Filho. Nós temos essa relação sendo bem construída. Submissão não tem a ver com valor, mas submissão tem a ver com funcionalidade. Que o nosso coração se dobre diante daquilo que ouvimos, daquilo que aprendemos, que a nossa lógica às vezes se cale diante também do que não conseguimos conceber no primeiro momento, mas que antes de tudo seja o Espírito Santo de Deus a nos ensinar e ministrar aos nossos corações tal doutrina, tal palavra tão densa. E agora passo ao pastor. Alguma dúvida? Se porventura ainda existir, o professor ainda está aqui. Só aproveitar essa questão que você levantou sobre a humildade e a submissão, né? São duas coisas importantes para não corrermos o risco de tornar o nosso coração nosso próprio Deus, no sentido de que não tornar aquelas pessoas, gente que quer reduzir Deus ao nosso entendimento, né? Então a gente reduz Deus para que Deus se encaixe no meu intelecto, no meu entendimento. Então, é muito importante essa questão da humildade e submissão, mas não temos esse risco, né? Porque entra naquele caminho de nosso coração ser o nosso próprio Deus, e queremos que Deus seja de acordo com o nosso padrão. Precisamos lembrar que esse ponto é importante para nos submetermos à palavra de Deus. A palavra diz quem é Deus, né? Deus, seus atributos e tudo mais. Então, são aplicações importantes. A Trindade, ela é um dos grandes mistérios da Escritura. A gente não vai entender a Trindade como racionalismo, como entende matemática, né? Exatamente, né? Não é uma lógica simples. A gente entende pela fé. Necessária a fé, o elemento da fé. E é interessante também afirmar aos irmãos, só para complementar, diferença complemento, tá? Se você falar, não estou invadindo, não. Mas assim, irmãos, a gente não vê na Escritura esse termo Trindade, mas ela está bem vista ali.
como o Silas muito bem colocou, ela vai permeando toda a Escritura, né? Assim como a gente também não vê na Escritura, irmãos, a palavra soteriologia, pneumatologia, mas nós... Exatamente. Nós não vemos na Escritura a palavra escola bíblica dominical. E a igreja realmente vivencia tudo isso, tá? Mas à medida em que a gente vai aprendendo e assimilando essas doutrinas, e à medida em que a gente vai lendo a Escritura, a gente vai identificando, opa, olha a Trindade aqui, né? No primeiro versículo da Escritura a gente vai saber isso. Exatamente. Com toda certeza. A gente vai vendo ali a economia da Trindade o tempo todo. É um assunto amplo, é um assunto que nós não vamos ter todas as respostas de forma tão clara, né? Mas nós entendemos pela fé. Pela fé. É um assunto onde a nossa mente finita não vai conseguir nunca, jamais, né, no céu da glória, compreender aquilo que é infinito. A criatura, ela jamais vai compreender plenamente o Criador. Nós não somos Deus, nós somos criaturas de Deus. Ele é Deus. Nós não temos todas as respostas, apenas naquilo que Deus se revelou e nos dá a entender através da ação do seu Santo Espírito. Mas é um assunto belo, necessário, nos traz realmente conforto, alento, tá? Porque à medida em que nós entendemos realmente esse assunto da pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só, na mesma substância, né? Mas ao mesmo tempo que agem ali dentro do plano da redenção, enfim, da criação. Mas uma coisa certa também que se diga, necessário que se diga: o que um faz, o outro também faz. Deus faz isso aqui, Cristo, o Espírito Santo não pode fazer. Não. O que um faz, todos eles também fazem. Todos eles também têm poder de fazer. E quando nós adoramos, vimos a igreja para adorar, vimos a igreja para adorar exatamente ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não apenas a um deles. E os três se fazem presente aqui conosco. É por isso que quando nós, já nesta manhã, expressamos isso através do hino, né? Nós dizemos: Santo, Santo, Santo. Santo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai envia o Filho enviado pelo Pai se submete, olha a submissão, né, ao Pai, e ele mesmo diz, né, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele e me enviou. Quem me enviou? Deus Pai. E o Espírito Santo, né, enviado pelo Pai e pelo Filho também, reflete exatamente essa questão da submissão. Ele é o Espírito Consolador. Ok, irmãos, a gente vai dar sequência, se Deus permitir, no próximo domingo, tá bom? Se assim Deus permitir, porque esse é um assunto, como disse já, amplo, mas de necessário aprendizado e também, com a graça de Deus, necessário entendimento. Ok? Muito bem, vamos